TV Cidade. Requinte Restaurante. Entre saladas e pratos quentes são 45 pratos. Peixe todos os dias e ao sábado feijoada completa e salmão grelhado. Domingos, camarão à milanesa e cordeiro assado. Sobremesa e cafezinho é cortesia. Disponibilizamos nossos pratos e nossas dependências para o seu evento. Requinte Restaurante, no Shopping Bento Brasil, Altos do Banco do Brasil. Telefone 3317 1511. Floricultura Passo Verde. Elegância e bom gosto para presentear. Buquês de flores, arranjos, cestas acompanhadas de vinhos, bombons e pelúcias. Você dá a sugestão de presentes e nós elaboramos, sempre cuidando na variedade e inovação. Conheça também a nossa linha de orquídeas. Floricultura Passo Verde, na Avenida Brasil, 2152, no Boqueirão, em frente à Praça do Boqueirão Legal. Telefone 3314 3750. Veterinária Clinvet. Atendimento veterinário pela doutora Regina Conceição. Banho e tosa, hotel, taxi dog, pet shop. Atendemos emergência e procedimentos cirúrgicos, ultrassom, bolsas de sangue. Ministramos curso de auxiliar veterinário e pet shop. Veterinária Clinvet, na rua Alferes Rodrigues, 558, em frente ao Antigo Gaúcho, no Boqueirão. Telefone 3313-4400. Líder Papelaria e Bazar, na Avenida Brasil, no Boqueirão. Suprimentos de informática, material para escritório, material para artesanato, xerox, impressões, internet, plastificações, encadernação e digitação. Ligue e solicite sua teleentrega. Telefone 3581-3503. Líder Papelaria e Bazar, na Avenida Brasil 2092, no Boqueirão, em frente à Praça do Boqueirão Legal. Olá, empresas e negócios. Estamos transmitindo aqui diretamente do estabelecimento, do estúdio, do outro programa, que é da Conferência dos Sabores, que é a cozinha aqui em casa, mas estamos fazendo hoje uma gravação que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo. Depois que as coisas começaram a acontecer da forma que aconteceram, eu falei para o Dr. Jabs, você está aqui presente, digo, olha, você vai falar com o delegado Mário, com o delegado Mauro, ou com um dos delegados da Polícia Federal, para nós conversarmos sobre a instituição. Dado esses acontecimentos aí que faz de um ano para cá, que a coisa começou a explodir aí, corrupção para tudo que é lado, e sob os auspícios da Polícia Federal, que é um órgão de governo, embora esteja agindo com independência, imagino eu, mas o superintendente, se a presidente quiser, ela demite o cara no dia seguinte, bota outro. Então não é tão independente assim, sabe? Mas que a atitude está sendo como tal, sem envolvimento, e parece que os envolvidos não têm o que fazer, que são pessoas poderosíssimas, tanto econômica como política, que não apareceu os nomes ainda, mas que vai aparecer, segundo o diretor aqui diz que é mais de 35, já fala em 100, mais de 100 políticos envolvidos, ministros e coisa, que ainda não veio à tona, só vieram empresários e diretores da companhia principal nossa, que é a Petrobras. Então, à minha direita, o Dr. Jabs, vou passar o microfone para ele, para dar para ele uns 30 segundos para falar, porque depois o delegado Mário vai falar todo o restante do programa. Tá pensando, Dr. Jabs? É uma satisfação nós estarmos aqui na companhia do delegado Mário, que vem junto com os demais delegados fazendo um trabalho excepcional, um trabalho que está sendo aplaudido não só pela comunidade de Passo Fundo, mas como no Rio Grande do Brasil, recebendo elogios dos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo trabalho que vem realizando em defesa
da ordem, em defesa das pessoas mais fracas, que são, às vezes, logradas, vamos dizer um termo mais chucro, por aqueles que têm uma potencialidade e dividem, tiram a esperança daqueles que necessitam mais. De modo que é uma satisfação nós estarmos aqui juntos nessa oportunidade, com Amaro, com os demais companheiros que estão aqui presentes, especialmente o delegado Mário, que se deve muito a ele pela eficácia da Polícia Federal aqui em Passo Fundo e outras regiões em que ele serviu. Na sequência, depois no programa seguinte, o Saulo Spinelli e da Mena vão entrevistar o delegado Mário, porque falar sobre a menina dos olhos dele, como ele disse, que é a Manaim, mas que é um outro assunto. Né? Delegado Mário, me impressionou esses dias a colocação na revista Veja, onde ela cita que um funcionário do 4º escalão da Petrobras, se eu errar nos números, mas te garanto que não vou errar tão feio, está para devolver 37 milhões de dólares. Ele prometeu que vai devolver, ela saiu premiada, tudo, possivelmente vai devolver. Mas aí a pergunta da Veja é o seguinte: se uma pessoa do 4º escalão desviou toda essa monteira de, imagina o 3º, o 2º e o 1º escalão, né? Então, a coisa realmente requer dúvida. Nós temos aqui em Passo Fundo ações fantásticas da polícia, pois se o senhor quiser falar, fale, né? Mas eu vou lhe passar o microfone para o senhor fazer esses comentários. Inclusive, se a Polícia Federal é tão independente assim como se imagina, né? E se o governo tem jeito de meter a mão ou não, enfim, quais são as suas opiniões a esse respeito? Bom, eu quero agradecer ao Amaro mais um convite, Dr. Jabes, que pegou na minha casa para me trazer aqui. Dizer, primeiro, eu ingressei na Polícia Federal em 81, então, desde então, eu tenho acompanhado todas as operações, todas as investigações, e te digo, a autonomia funcional da Polícia Federal é extremamente relativa. Não é uma autonomia na forma que é o Ministério Público, na forma que é o Poder Judiciário. Eles têm uma autonomia funcional muito maior do que a autonomia da Polícia Federal. Nós temos, eu diria, uma autonomia relativa. Quando se fala em autonomia para investigação, veja que a gente legalmente tem as competências, as atribuições na Constituição Federal, mas nossa autonomia vai até certo ponto, assim como vai a autonomia da Receita Federal. Por que eu digo que a autonomia é relativa? Porque os superintendentes da Receita Federal, os dirigentes da Receita Federal, eles são nomeados pelo presidente da República ao seu critério exclusivo. Recentemente, nós temos uma legislação que está entrando que tem que ser um delegado especial. No caso, eu sou um delegado especial. No caso da Polícia Federal. No caso da Polícia Federal, e até na Receita Federal parece que agora tem que ser um auditor de última categoria. Mas, caso contrário, poderia ser qualquer um a critério da Presidência da República. Então, a nossa autonomia é relativa por isso. Pode ser designado qualquer policial, qualquer delegado da Polícia Federal. Antes, poderia até não ser um delegado. E esse diretor-geral é que indica os diretores regionais, que são os superintendentes regionais. Então, de certa forma, Amaro, eu digo, com minha experiência, que a autonomia é relativa. Vamos supor, vamos fazer uma hipótese para o público entender bem, um governo federal que queira uma polícia federal extremamente fraca. Basta escolher um diretor-geral extremamente fraco, que vai escolher a sua equipe fraca, que, por sua vez, não vai funcionar devidamente. Então, em matéria de autonomia, eu respondo a pergunta. A autonomia da Polícia Federal é relativa e, ao meu ver, fraca. Mas, felizmente, não é o meu caso, né? Aparentemente, hoje. Eu acho que, atualmente, nós estamos, assim, com uma gerência política até, de certa forma, moderada a forte, né? Mas a Polícia Federal ainda tem a autonomia para investigação. E o que ocorreu na Lava Jato, o que ocorre aqui em Passo Fundo, né? Nós conseguimos, após o início da investigação, a levar algum resultado prático apenas em uma condição. Por exemplo, nós estamos aqui, eu, você e o Dr. Jabes.
Se fosse um delegado, um juiz e um procurador, nós temos condições de prender e fazer responder qualquer criminoso a nível de Brasil. Mas as 3 instituições têm de estar sentadas numa mesa redonda, discutindo, coordenando, tirando as vaidades de lado, sentando e trabalhando. Aí o delegado representa, o procurador, no caso, acrescenta algo a mais que queira, fiscaliza, e o juiz decide. Aí não existe, Amaro, não existe crime no Brasil, a nível de Brasil, que consiga se safar desses 3 indivíduos unidos. Por isso que aqui em Passo Fundo deu certo, por isso que a Lava Jato deu certo, por isso que as grandes operações a nível de Brasil sempre vão dar certo, quando polícia, Poder Judiciário e o Ministério Público estiverem afinados. Delegado Mário, nosso programa tem 10, 12 minutos de conversa, depois tem os comerciais, né? E são 2 blocos, então já está praticamente esgotado, né? O primeiro bloco, nós vamos ter que chamar o nosso intervalo. E aí, se o senhor desejar comentar as ações aqui em Passo Fundo e na região que foram feitas, já consumadas, obviamente, não estou lhe pedindo que o senhor fale de ações que estão sendo investigadas, né, doutor Jabas, porque isso é segredo ainda. Mas aquelas que já vieram a público, se quiser, e também fazer esse comentário daquele ponto que eu lhe falei, do que o senhor imagina, na sua experiência, que pode ser o volume desses... Fala-se em todas as empresas envolvidas, em todas as obras, prefeituras, Estado e país, doutor Jabas, em mais de R$1 trilhão. Isso dá mais ou menos 25% do PIB brasileiro. Então, isso está sendo dito que é bem possível que seja. Só que é o seguinte, é de cabo a rabo. Lá do mais alta autoridade da República à autoridade municipal. Retornamos em seguidinha. Formaturas é no Pub 540. Estrutura completa, som profissional, telão e data show. Ar-condicionado central. Capacidade para até 250 pessoas comodamente sentadas. Bebidas super geladas em câmera fria. Alta gastronomia. E atenção, acima de 100 pessoas, a casa não cobra aluguel. Agende sua festa de formatura no Pub 540. Telefones 8153-0150 ou 8153-0152. Requinte Restaurante. Entre saladas e pratos quentes são 45 pratos. Peixe todos os dias e ao sábado feijoada completa e salmão grelhado. Domingos, camarão à milanesa e cordeiro assado. Sobremesa e cafezinho é cortesia. Disponibilizamos nossos pratos e nossas dependências para o seu evento. Requinte Restaurante, no Shopping Bento Brasil, Altos do Banco do Brasil. Telefone 3317-1511. Veterinária Clinvet. Atendimento veterinário pela doutora Regina Conceição. Banho e tosa, hotel, taxi dog, pet shop, atendemos emergência e procedimentos cirúrgicos, ultrassom, bolsas de sangue. Ministramos curso de auxiliar veterinário e pet shop. Veterinária Clinvet, na rua Alferes Rodrigues, 558, em frente ao Antigo Gaúcho, no Boqueirão. Telefone 3313-4400. Retornamos, empresa de negócios, conversando aqui com o Dr. Jabas e o delegado Mário da Polícia Federal. E estamos aqui no primeiro bloco, já foi feita colocações, eu havia dito que, na verdade, o Dr. Jabas e eu vou ficar mais como telespectador.
Porque o objetivo aqui é o envolvimento da instituição, Polícia Federal, o seu trabalho nesse assunto todo que o país está vendo, né, que é uma coisa assombrosa e não tem fim. Todo dia tem mais coisa, vai chegar num ponto lá que todo mundo é corrupto, né? Coisa impressionante, né? Antes de passar, até a prova contrária. Eu quero fazer uma colocação que há pessoas honestas, Saúl. Antigamente eu aluguei um estúdio, o delegado Mário, aqui da imobiliária Casa do Zafari, do Alexandre Zafari, e tinha que pagar. Agora não vou dar aval, não, pago uma calção de R$1.500. Tá bom, faz uns 3, 4 anos. Tá bom. E aí saí eram outros parceiros, saí de lá, o parceiro passou pro nome dele, tudo morreu o assunto. Aí a semana passada me ligou o Alexandre Zafari, seu Amaro, tem R$1.500 pro senhor aqui. Mas que 1.500? Não, o senhor deu papá. Pô, que legal. Embora ser honesto é uma obrigação, nossa, mas o cara se surpreende. E eu não quero fazer igual o Rui Barbosa, ficar surpreendido, né, de ver as pessoas, a honestidade das pessoas. Delegado, retorno o microfone para Vossa Excelência e continuar naquele papo todo que tivemos aqui no primeiro bloco sobre o assunto Polícia Federal, crimes, etc, etc. A realidade, existe um sonho da minha parte, que a Polícia Federal tenha essa autonomia, a mesma autonomia do Ministério Público, e que vários policiais tenham o DNA de polícia e que queiram efetivamente apurar o que tem que ser apurado, e vão existir nos próximos anos dezenas de lava-jatos, né? Porque as fraudes existentes nessas empresas grandes, tipo a Petrobras, nessas grandes licitações feitas nas 13 esferas da federação. A União, Estados e municípios. Todas elas, ou quase todas, ela funciona com o que chamam de jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro, popularmente falando, nada mais é do que a corrupção efetiva, a desonestidade que é instituída. Que a pessoa... eu vi um dirigente da Petrobras falando, um dos presos aí, até com certa revolta, dizendo, mas isso existiu no governo do Fernando Henrique, desde o governo Figueiredo, eu acho, até numa certa revolta. Por quê? Porque aquilo ali estava instituído. Então, às vezes Getúlio Vargas. Estava instituído. Então, de certa forma, há uma revolta, porque o sujeito, ele entrou na empresa, se criou na empresa, sempre vendo aquilo. E por que agora? Por que surgiu um Ministério Público forte, um juiz forte que viu que aquilo ali... não era assim, né? Que história é essa? Que história? Por que eu? Aí o sujeito está preso por um crime que praticou, tendo que devolver com todas as ações, a ação penal, a ação civil, a ação até disciplinar para a exoneração do cargo, né, nas 3 esferas, e está achando surpreendente, porque aquilo já está institucionalizado. Então, eu sonho com uma Polícia Federal autônoma, eu sonho com uma moralização, e que essas pessoas das 3 unidades do Estado, do município e da União saibam que isso é crime, isso é corrupção. Você não tem fé que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Eu sou um sonhador, Amaro, e eu não sonho sozinho. Certamente eu sonho contigo, sonho com o Dr. Jabes, sonho com o nosso Saúl ali, que um dia isso vá acontecer. Isso tem de acontecer. Você falou no valor que chega a 1 trilhão, tanto por cento do PIB. Eu acho que o Brasil sem corrupção seria um país do primeiro mundo. Seria um Estados Unidos. 7 de economia, imagina só. Nossa, se uma empresa do tamanho da Petrobras... Estão falando em 10 bilhões de prejuízo. Eu não entendo que seja 10 bilhões de prejuízo. 1 bilhão de patrimônio era o nosso investigado aqui de Passo Fundo, uma cidade interiorana. Que 10 bilhões? Eles calcularam por baixo. Isso aí ultrapassa aos 100, aos 200. 1 bilhão do que é que você está falando? Um dos nossos investigados, o investigado da fraude, o advogado, tem um patrimônio superior a 1 bilhão. Superior a 1 bilhão. Então, nós não vamos falar em 10 bilhões nessa fraude da Petrobras. É muito, muito mais. Eu conheço as autoridades, os policiais que estão trabalhando lá, e não chega nem perto essa cifra. Quantas creches? Quantos hospitais dariam isso? Quantas escolas, quanto a quantidade de fome, de trabalhos sociais que poderia ter no Brasil. Então, isso aí é a pontinha do iceberg, Amaro. Isso nem começou. As lava-jatos vão ter de continuar. E se aparecer pessoas que nem essas, desse juiz, o superintendente do Paraná,
O cérebro dessa Lava Jato não apareceu na imprensa e nem vai aparecer, que é um sujeito discreto, foi o nosso superintendente. Que é o chefe do delegado lá. Foi o nosso superintendente do Rio Grande do Sul, nosso amigo pessoal. É fera o cara? É fera, ele que está coordenando, ele que está idealizando, ele que está fazendo as coisas acontecerem, ele é insubstituível, não há como mudá-lo agora. Então vamos esperar 2015, vamos sonhar junto para que as lava-jatos venham. Nós fizemos a Lava Jato aqui em Passo Fundo. Os 2 criminosos, que até os mendigos da rua diziam que tinham para a cadeia, efetivamente foram para a cadeia. Quer dizer, se todas as cidades, todas as capitais, todo o Brasil pegar esses exemplos que existem, nós vamos melhorar, e muito. O senhor estava falando aqui no intervalo, e a gente sabe a verdade, mas quando é dita assim, a gente fica impressionado, né? Todas as cidades importantes do Brasil, ou não importantes, vamos falar das importantes de Passo Fundo para cima, todas essas cidades, sem exceção, tem 3 ou 4 ou 5 criminosos ali que estão lidando, que estão explorando e que estão soltos. Não é o caso, não teve a polícia, a ação que teve em Passo Fundo e região. Isso é verdadeiro, afirmar isso aí? Todas as cidades, quase todas? Eu tenho certeza do que eu estou dizendo, tenho absoluta convicção, porque quem prendeu os 2 criminosos aqui de Passo Fundo, que não vale a pena citar nomes, mas os telespectadores todos sabem. Quem prendeu esse pessoal aqui foi a sociedade de Passo Fundo. Digamos que a Polícia Federal serviu para amarrar o sino no pescoço do gato, naquela fábula, né? Vamos cuidar do gato, vamos amarrar um sino. Digamos que a Polícia Federal apenas amarrou. E, logicamente, que até esses próprios criminosos vão pensar que fomos nós os responsáveis, mas não. Quem prendeu essas pessoas aqui foi a própria sociedade, mas às vezes não encontra respaldo nas autoridades. Então a sociedade tem que se mobilizar. Assim como o Passo Fundo se mobilizou, nós não queremos esses indivíduos aqui. Todo mundo diz, não, esses são criminosos, são milhares de vítimas, nós queremos eles presos. Se toda a sociedade brasileira se mobilizar, se cada cidade se preocupar nisso, vai acontecer o que aconteceu com o Passo Fundo. Eu acho que nós demos um bom exemplo a nível de Brasil. E a Lava Jato está dando um excelente exemplo a nível de Estado. Com certeza. O nosso programa é engraçado, a gente fala assim, por falar 20 minutos, não é fácil, né? Agora temos 3 minutos aqui já faltando para o programa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o doutor Jabas. 1 minuto, doutor Jabas, vou marcar aqui, hein? 1 minuto, depois mais 1 minuto para o delegado Mário fazer as suas colocações finais. Efetivamente, do Brasil é endêmico a corrupção. E não vem de muitos anos. As empreiteiras sempre corromperam. E hoje nós vimos os empreiteiros aí, desde da era de Getúlio Vargas, ou talvez antes, já havia as empreiteiras, mas nunca foram punidas, nunca foram processadas. E hoje nós estamos vendo, como disse o delegado Mário, uma polícia forte, um Ministério Público forte e um judiciário realmente que está respondendo os anseios da comunidade brasileira, os anseios daqueles que pensam num Brasil grande, sem corrupção, com mais hospitais, com mais creches, os professores bem pagos, com mais educandários, enfim, com uma vida mais digna de resgate da cidadania de todos os brasileiros. Ainda bem que não estamos em período eleitoral, já passou aí, delegado Mário. 1 minuto para o senhor. Eu quero conclamar todos os telespectadores a sonhar junto comigo. Vamos sonhar com um Brasil diferente, né, Amaro? Vamos sonhar com esses criminosos que hoje não estão alcançados pela justiça, que possam entrar o 2015 com a alma já meio presa. Sabendo que vai existir uma polícia, não só federal. O corpo ainda mas a alma presa. Uma polícia civil, uma polícia militar atuante e que essas grandes fraudes estejam com os dias contados. Os telespectadores têm que sonhar com nós, têm que fazer com que nós trabalhemos cada vez mais, porque afinal é eles que nos pagam, e que o Brasil fique bem melhor do que ele já é. Eu lhe agradeço e agradeço a oportunidade que o senhor me deu. O seguinte,
realmente, a bem da verdade, tanto a Polícia Militar, a Brigada Militar tem feito um trabalho muito importante, pelo menos aqui em Passo Fundo, eu não estou, e também a Polícia Civil. A Polícia Civil tem feito também caça às bruxas aí, né, com prisões e operações. Então, é isso aí, né? Acabou o nosso tempo, eu vou ter que encerrar o nosso programa, já avisando que agora, no outro programa, Comunidade do Saúl, o delegado Mário vai falar mais, que nem amenidade, eu ia falar amenidade, mas também não é, né? Problemas da Manaim, que é um problema seríssimo, que ele ajuda a atender, mas isso é num outro programa, ok? Retornamos na próxima semana. Formaturas é no Pub 540. Estrutura completa, som profissional, telão e data show. Ar-condicionado central. Capacidade para até 250 pessoas comodamente sentadas. Bebidas super geladas em câmara fria. Alta gastronomia. E atenção, acima de 100 pessoas, a casa não cobra aluguel. Agende sua festa de formatura no Pub 540. Telefones 8153-0150 ou 8153-0152. Líder Papelaria e Bazar, na Avenida Brasil, no Boqueirão. Suprimentos de informática, material para escritório, material para artesanato, xerox, impressões, internet, plastificações, encadernação e digitação. Ligue e solicite sua teleentrega. Telefone 3581-3503. Líder Papelaria e Bazar, na Avenida Brasil 2092, no Boqueirão, em frente à Praça do Boqueirão Legal. Floricultura Passo Verde. Elegância e bom gosto para presentear. Buquês de flores, arranjos, cestas acompanhadas de vinhos, bombons e pelúcias. Você dá a sugestão de presentes e nós elaboramos, sempre cuidando na variedade e inovação. Conheça também a nossa linha de orquídeas. Floricultura Passo Verde, na Avenida Brasil 2152, no Boqueirão, em frente à Praça do Boqueirão Legal. Telefone 3314-3750. TV Cidade.